Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5. Amém? Diz assim a santa palavra de Deus: Jesus enviou os 12, preste atenção, Jesus enviou, quantos aqui? Os 12, com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem: o reino dos céus está próximo, cure os doentes, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos e expulse os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, ou prata, ou mesmo cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fique em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saudai-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Quem é que o Senhor está enviando aqui? Ovelhas no meio de lobos. Quem que o Senhor está enviando? Os 12. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante dos governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles quem? Povo de Israel e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão quem? Os 12, isso aí. Por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Os irmãos vão entender por que eu fiz essa leitura desse jeito aí. Eu quero repetir esse versículo último que nós vemos aqui. Diz assim: quando forem perseguidos, quem é que seria perseguido aqui no contexto nós estamos lendo? Os 12. Numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido
todas as cidades de Israel, porque eles foram enviados aos judeus, não é isso? Lá no início, vão para os judeus, perdidos da casa de Israel, não para os gentios. Então, eles iriam percorrer quais cidades? A princípio, as cidades de Israel, porque eles foram enviados nas cidades de Israel. Querido eterno Deus, graças te damos por estarmos aqui, por lermos a tua palavra, que teu Espírito ilumine a nossa mente, que teu Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor nos prepare para compreender e aceitar a tua verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, hoje, na escola dominical, nós estudamos sobre o dilúvio. Nós estudamos sobre o juízo de Deus naquela geração, sobre a humanidade. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que o Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, Ele trabalha no decorrer da história, conduzindo as coisas para que tudo vá em uma direção que lá no final chegará a um desfecho que nós chamamos de desfecho glorioso, porque será o final onde tudo será restaurado como deveria ser antes da queda do homem lá no início, que tornou o mundo toda essa dificuldade que nós encontramos hoje. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós vemos pela palavra do Senhor que Deus, Ele executa juízo ao longo da história. Ele executou juízo no período de Noé, destruindo a humanidade por causa do pecado. Ele executou juízo também em Sodoma e Gomorra, por causa da gravidade daquele pecado. Então, o tema da mensagem para nós hoje é a vinda do Filho do Homem em juízo. Nós aprendemos na escola dominical que todo o mundo na Bíblia nem sempre significa todo o mundo. Depende de quê para a gente entender? Do contexto. Agora os irmãos vão começar a entender por que eu fiz questão de frisar alguns pontos na leitura que nós estamos fazendo aqui. E eu quero começar fazendo uma pergunta. E a vinda do Senhor Jesus na Bíblia, sempre que fala da vinda do Senhor Jesus, é uma mesma vinda? Não. Existe a vinda do Senhor em juízo em determinado momento da história, em determinadas situações, julgando. E existe a segunda vinda gloriosa do Senhor que nós aguardamos, que é a vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Então, quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, onde o Senhor Jesus fala da vinda do Filho do Homem, ele diz assim: o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Que vinda é essa? A vinda do Senhor em juízo. Se nós entendermos a vinda do Senhor aqui como a volta do Senhor na sua segunda vinda, a vinda do Senhor, a vinda gloriosa do Senhor para arrebatar a igreja, nós teremos um problema sério. Por quê? Porque os discípulos cumpriram a missão, os 12 apóstolos cumpriram a missão e percorreram a cidade de Israel, pregando primeiramente aos judeus como foram ensinados. E Jesus diz que
o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Nós teríamos um problema sério. Jesus falhou na profecia. Se Jesus falhou, nós vamos confiar na palavra de Deus? Não. Jesus não falhou na profecia e nós podemos confiar na palavra de Deus. O que nós precisamos é entender aquilo que Deus fala dentro do contexto em que foi dito. Vamos entender a questão aqui. O contexto do que nós lemos limita a profecia a Israel. Jesus envia 12 apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá a outro, você não vá a samaritano, vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o campo missionário aqui nesse contexto é Israel e não o mundo. Evidentemente que o Senhor enviou os seus discípulos também ao mundo, porque ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Também enviou ao mundo, mas nesse contexto específico eles recebem uma missão específica para evangelizar, para anunciar o reino, a chegada do reino de Deus às ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que quando eles começarem a anunciar o evangelho aos judeus, eles iriam enfrentar o quê? Perseguição. As coisas não seriam bem aceitas. Eles seriam perseguidos. Mas quando eles fossem perseguidos, a orientação do Senhor é: saia daquela cidade e vá para outra cidade. Se vocês forem perseguidos lá, saia e vão para outra cidade. E a pergunta é: o primeiro mártir da história da igreja foi quem? Estevão. Quem foi os responsáveis? Quem ou qual povo foi o responsável pela morte de Estevão? Os judeus, os das nações, os da nação de Israel. O Senhor Jesus disse que eles não iriam aceitar facilmente, já preparou os seus discípulos. Eu estou enviando vocês, como que Jesus diz assim: olha, eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam prudentes, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Não será fácil, vocês vão ser perseguidos. Só que o Senhor Jesus ainda diz que quando eles fossem perseguidos, haveria traição. Alguém da própria família, se descobrisse que alguém tinha aceitado a fé em Cristo, por ele ser judeu, ele iria entregar o seu irmão, iria trair seu irmão, o pai ia entregar o filho ia entregar o pai. Jesus já mostra todo esse contexto de perseguição que os discípulos enfrentaram. Então nós vemos isso aqui, e Jesus fala assim: olha, vocês serão presos, mas vocês não precisam preocupar com o que vocês vão falar, porque na mesma hora o Espírito do vosso Pai, o Espírito Santo, vos ensinará como vocês vão responder a cada um. E será uma oportunidade. Para quê? Para vocês evangelizar a eles, aos povos, às nações de Israel, aos tribunais, àqueles que estão nos tribunais, aos gentios. Serão oportunidades para vocês testemunhar da fé em Jesus. Será uma oportunidade. Então a perseguição vai vir, vocês já estão preparados. Não preocupa como é que vocês vão responder. O Espírito Santo vai fortalecer, vai dar a palavra certa. Glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso, né? E o Espírito Santo sempre age conduzindo a sua igreja, o seu povo, dentro da vontade de Deus.
Então, nós percebemos que houve essa perseguição à medida que Israel foi rejeitando o Messias, e a declaração de Jesus está ligada ao destino daquela geração. Os irmãos vão lembrar, Mateus 24 fala assim: esta geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Que geração? Jesus estava falando, aquele povo daquele período que estava vendo acontecer muitas coisas, que iria acontecer, aquela geração iria ver. Então essa vinda do Filho do Homem aqui é a vinda do Filho do Homem como juízo. O Antigo Testamento, Deus vem para julgar as nações sem aparecer fisicamente. Então Jesus não apareceu nessa vinda no ano 70, porque no ano 70 Jesus veio cumprindo essa profecia, destruindo a nação, destruindo Jerusalém e executando juízo sobre os judeus. E é importante aqui, os irmãos precisam prestar bastante atenção no que eu estou dizendo, para que os irmãos não venham confundir o que eu estou falando aqui com o preterismo completo, que ensina que Jesus veio no ano 70, já arrebatou a igreja no ano 70, já aconteceu a ressurreição no ano 70. Isso é heresia, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Precisamos entender as coisas corretamente para não ter confusão. Isaías 19:1 diz assim: sentença contra o Egito, eis que o Senhor cavalga numa nuvem ligeira, vem ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Aqui nós estamos vendo no Antigo Testamento a vinda do Senhor em juízo contra uma nação, que são os egípcios, por causa da idolatria egípcia. Isaías 13:9 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Miqueias 1:3: porque eis que vem o Senhor, eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Essa linguagem da vinda do Senhor como juízo, ela está em toda o Antigo Testamento, e nem sempre ela está falando exclusivamente da vinda futura do Senhor, quando ele vier para arrebatar a igreja, mas de um julgamento específico, no momento específico da história do povo que estava ouvindo aquelas profecias. O profeta, ele fala para o seu tempo e ecoa a sua profecia para tempos distantes também. Muitas das vezes o profeta sequer compreende a grandeza daquilo que ele está sendo levado a falar naquele momento. Essa linguagem descreve a intervenção soberana de Deus na história. Para quê? Para mostrar que Deus, ele não deixará o pecado impune, ele não vai tolerar as coisas de qualquer maneira, as coisas vão ser conduzidas debaixo das mãos do soberano, que não perdeu o controle em nenhum momento da história, e conduz e conduzirá a história para o desfecho final glorioso, mas que preserva os justos, os que temem ao Senhor, como nós vimos hoje na escola dominical, como o Senhor preservou Noé e a sua família daquele julgamento, como o Senhor preservou Ló também, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Aprendemos: Deus preserva os seus, Deus executa juízo sobre os ímpios, e Deus espera que no meio de tudo isso que acontece ao longo da história e os juízos que acontecem, Deus dá oportunidade para que as pessoas, ao enxergarem esses julgamentos, se dobrem diante do soberano e o reconheça como Senhor soberano, como o único digno de adoração,
como alguém que merece ser adorado e servido. Deus, no meio dos seus julgamentos, ainda assim é possível ver a misericórdia, porque em meio ao julgamento, muitas vezes, um coração duro se quebranta. E um coração quebrantado Deus não rejeitará para sempre, diz o salmista. E aquele que se arrepende mesmo em tempos de julgamento, que se arrepende com sinceridade, Deus o salva. Vemos isso no contexto que nós lemos aqui, o próprio Saulo, que estava perseguindo o povo, cumprindo até parte dessa profecia. Por quê? Porque quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá. Ele tinha carta que autorizava ele perseguir a igreja do Senhor. Mas em um momento da história, em um momento ainda de perseguição, Saulo, perseguidor, teve um encontro com o Senhor e ele cai de joelho. E ele rende ao soberano. E de perseguidor, passa a ser perseguido. Ele troca de lado. Nenhum de nós sabemos quem vai trocar de lado, irmãos. Há muitos perseguindo a igreja hoje. Há muitos perseguindo nos nossos dias, mas nós não sabemos onde estão os eleitos de Deus aí. Quem são eles? Porque em um momento oportuno eles ouvirão o Evangelho, eles ouvirão o testemunho de um fiel sendo perseguido por amor ao Senhor e permanecendo firme sem voltar atrás. E eles serão alcançados pela graça que nos alcançou. Serão incluídos no rol daqueles que serão salvos como parte da igreja. A perseguição aconteceu naquele contexto. Nas cartas de Apocalipse nós percebemos Cristo dirigindo às igrejas específicas que existiam naquele tempo. Quando Jesus dirige a igreja de Éfeso, ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não fizer isso, se não houver arrependimento, se não houver retorno às primeiras obras, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus estava falando de uma vinda a uma igreja específica, uma vinda em juízo a uma igreja específica que precisava se arrepender e voltar ao primeiro amor. Caso não houvesse o arrependimento daquela congregação e voltasse ao primeiro amor, haveria julgamento, juízo de Deus sobre aquela comunidade. Não era a vinda do Senhor em glória para arrebatar a igreja. Era para aquela comunidade específica a mensagem. É evidente que a mensagem para aquela comunidade serve para a comunidade de todos os tempos, porque os problemas vividos pelas igrejas naqueles dias também são problemas vividos semelhantes por comunidades em todos os tempos. A igreja de Pérgamo, no Apocalipse capítulo 2, versículo 16, nós encontramos: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Para a igreja que estava em Pérgamo, sendo envolvida com a idolatria, seduzido pela idolatria, Jesus estava dizendo uma mensagem para aquela igreja: arrepende-te,
Porque se não houver arrependimento, a ti venho sem demora. Às vezes as pessoas confundem eis que venho sem demora aqui com eis que venho sem demora para o tempo do arrebatamento da igreja. Aqui é para uma igreja específica, uma vinda em juízo, em julgamento para uma igreja específica, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Para a igreja de Sardes, Apocalipse 3:3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão. Olha que expressão interessante: virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A vinda como ladrão também é às vezes usada para falar da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, mas nesse contexto aqui era uma vinda de juízo para uma igreja específica que precisava se arrepender naquele momento das suas ações. Uma igreja que estava sendo pesada às obras, quando o Senhor Jesus disse: eu conheço as suas obras, e algumas são elogiadas e outras são repreendidas severamente, como nós vimos aqui. Então a vinda do Senhor nesse contexto é a vinda de juízo. As pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem da lição do julgamento ao longo da história. O cumprimento que nós lemos aqui em Mateus 10, no ano 70, Jerusalém foi destruído, e foi um juízo terrível, que marcou profundamente o povo judeu naquele período. Com a destruição de Jerusalém no ano 70, ali foi confirmada a rejeição nacional do Messias. A partir daquele momento ali, a nação de Israel confirma que não queria saber do seu Messias chamado Jesus. E os gentios passaram a ser mais alvo do Evangelho, foram crescendo o número de gentios, convertendo ao cristianismo, alcançando a mensagem do reino de Deus e sendo agregado. Foi confirmado o fim do sistema sacrificial do templo. O templo foi destruído. E com a destruição do templo, para os judeus, se finda o sacrifício, porque eles precisavam do templo de pé para fazer o sacrifício. E até hoje eles não têm um templo de pé. Vão reconstruir, mas até hoje o templo permanece destruído, como julgamento de Deus e como recordação para eles de que o Senhor julga. E o juízo do Senhor começa com a casa de Deus. O Senhor começa o seu julgamento com a casa de Deus. Não podemos nunca esquecer disso, porque o esquecimento disso faz com que as pessoas levem a vida cristã de maneira banal. O encerramento da antiga ordem, da aliança antiga, ficou clara no ano 70, que agora já não era mais aquele antigo sistema que estava em vigor, aquele antigo sistema que dependia do templo físico. Agora, no novo sistema, na nova aliança, como nós estamos estudando na escola dominical, na nova aliança, o sacrifício não depende do templo físico. Não é aqui, não é ali, é em qualquer lugar onde estiver um povo reunido, é em nome de Jesus. Não dependemos de um templo físico para cultuar e adorar ao nosso Deus. O seu templo é espiritual, o seu templo é a reunião do seu povo. Onde estivermos reunidos, pode ser até debaixo de uma árvore, não importa,
não depende de glamour, não depende de material de ouro fundido, como dependia na antiga aliança, os utensílios de ouro, as medidas exatas. Na nova aliança não depende mais disso. O julgamento de Deus, naquele momento, deixou claro que uma nova fase se iniciava numa nova aliança. Ficou claro a autoridade do Filho do Homem entronizado. Aquele que os judeus rejeitaram e o crucificaram, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu e entronizado. Ele recebeu nas suas mãos o livro selado. Só ele podia abrir o selo do livro selado. O livro que contém os julgamentos, os juízos que virão sobre o mundo. Só ele podia abrir, porque ele é o Senhor da história. E ele conduz a história. E ele julga e peleja com justiça. E preserva o seu povo santo, fiel e justo, em meio aos julgamentos. Cristo veio em juízo, não corporalmente, mas exercendo o seu governo sobre a história. A diferença entre a vinda em juízo e a volta gloriosa: a vinda em juízo acontece dentro da história e pode acontecer várias vezes na história da humanidade, como vem acontecendo. Possui destinatários específicos, manifesta julgamento temporal. Já a segunda vinda, ela é muito mais ampla. Não deixa de ser também uma vinda em juízo, porque virá para arrebatar a igreja, mas julgará as nações. Ele virá para arrebatar o seu povo, mas pisará no lagar da ira de Deus os povos que rejeitaram a graça. A ira de Deus. O mundo está como um grande lagar que se prepara. O mundo está sendo como um grande lagar que se enche de uvas, que representam os ímpios, os incrédulos, os que rejeitam o nosso Salvador Jesus Cristo. E esse grande lagar se prepara para o dia da ira de Deus, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja e para pisar ferozmente as nações que rejeitaram o seu amor e a sua graça. É assim que a palavra de Deus apresenta a salvação, o julgamento, o juízo e a autoridade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na sua segunda vinda, ele virá de maneira visível. Na sua segunda vinda, envolverá a ressurreição dos mortos. Na sua segunda vinda, culminará no juízo final. Inaugurará definitivamente novos céus e nova terra. Ele vem, inicia-se o milênio e depois novo céu e nova terra. Não podemos confundir, irmãos, essas duas categorias de vinda do Senhor, porque se nós confundirmos isso, nós vamos ter dificuldade para entender. E por causa de não compreender o contexto, muitos abandonaram até a fé, porque acreditaram que a profecia falhou. E outros até entraram por um caminho de heresia, por não entender a diferença
entre uma coisa e outra. Muitos até entraram para o caminho da heresia chamada preterismo completo, que diz que a ressurreição já aconteceu, o arrebatamento já aconteceu tudo que tinha que acontecer, que estava profetizado na Bíblia. E não é assim que as coisas devem ser entendidas à luz da palavra de Deus. Então, meus irmãos, para concluir a mensagem, Mateus 10:23 aponta para a fidelidade das palavras de Cristo. Não, Cristo não falhou e não falhará, porque Ele é a verdade, Ele é o Verbo vivo, Ele contém a verdade inalterada, a verdade absoluta. Ela tem um nome: Cristo Jesus, e o que sai da boca dele jamais cai por terra. Antes que a missão entre a cidade de Israel fosse concluída em seu desenvolvimento histórico, o Filho do Homem veio em juízo contra a nação que rejeitou o Evangelho. E assim nós podemos aplicar para nós hoje. E a aplicação para nós: Cristo continua governando a sua igreja, e Cristo continua governando a história. Ele não apenas virá no fim dos tempos, Ele também age no presente, disciplinando, preservando o seu povo, julgando sistemas que levantam contra o seu reino. Triste são sistemas que se levantam, que articulam, que se organizam para perseguir o povo de Deus e para rejeitar abertamente a salvação graciosa e amorosa do Deus vivo. A certeza da volta gloriosa deve fortalecer a nossa esperança, enquanto a realidade de suas vindas em juízo nos chama ao arrependimento, à vigilância e à fidelidade. A vinda do Filho do Homem em juízo nos ensina isso. Precisamos estar em vigilância constante. Não porque precisamos estar preparados para o arrebatamento, de fato precisamos. Mas se o arrebatamento não vier hoje, não significa que não haverá vinda em juízo como disciplina. Por isso, devemos buscar ao Senhor com seriedade, levar as coisas de Deus a sério. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos essa mensagem, deixando aqui essa reflexão para as nossas vidas. A aplicação tem que ser essa: Jesus continua sendo o Rei dos Reis, o que tem o livro selado e que abriu os 7 selos. E livro selado não é alcançar uma mensagem oculta por trás da letra. Essa interpretação é errada. O livro selado é porque contém uma mensagem escondida que precisa ser revelada, e Jesus abriu o selo e agora nós estamos descobrindo uma mensagem escondida atrás da letra. Não, não é isso. O livro selado continha juízos de Deus, julgamento que virá sobre o mundo, e que Jesus, o Cordeiro que foi morto, estava lá na eternidade. Somente Ele pôde pegar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, o Todo-Poderoso. E somente a Ele foi dada a autoridade
para abrir o livro e conduzir a história. E Ele conduzirá. E Ele virá. Sabe como que Ele vai vir? Na sua primeira vinda Ele veio e entrou em Jerusalém montado num jumentinho, mas os judeus não o aceitaram. Na sua segunda vinda, o Apocalipse mostra que Ele virá montado num cavalo branco. Claro que é uma figura de linguagem. Ninguém vai ver Ele montado num cavalo branco. Pode até acontecer que Ele venha aqui e monte num cavalo branco, mas não, a ideia é mostrar que enquanto Ele vem na primeira vinda como servo sofredor, humilde, na sua segunda vinda Ele vem como aquele que tem espada na coxa, como aquele que é conhecido como a palavra de Deus, com as vestes manchadas de sangue, não sangue do Calvário, como querem alguns, mas o sangue do lagar da ira de Deus, conforme vemos em Isaías 63, em Apocalipse 19. Jesus virá e o mundo vai ter que se deparar com essa realidade. Mas podemos ter certeza de uma coisa: os que servem ao Senhor com sinceridade pode até sofrer aqui, passar tribulações, ser perseguido, mas nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos a quem nós servimos. Quem nós servimos? Quem é o nosso rei? Nosso rei se chama Jesus Cristo, aquele que criou os céus e a terra. Tudo foi feito por intermédio dele, e tudo foi feito para a glória dele. E é por isso que, como igreja do Senhor, nós damos glória a Ele. E Ele virá para levar um povo que aprendeu a servi-lo e a glorificá-lo. Que Deus abençoe as nossas vidas com essa mensagem, nos fortalecendo cada vez mais. Está cantando louvor?